O Ciência e Fé começa agora com uma pessoa super especial aqui. Estaremos falando com um teólogo e também pastor e pedagogo, o nosso pastor Gustavo Viana. Daqui um pouquinho a gente volta. Nós estamos começando agora o Ciência e Fé e temos uma pessoa super especial aqui, muito amigo nosso, sou amigo dos pais deles há mais de 30 anos e eles me curtiram aqui quando eu era roqueiro. Não sou ainda roqueiro, mas naquela época era mais. É verdade. E eles nos curtiram bastante. Pastor Gustavo, tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor. Prazer estar aqui com você. O Gustavo, ele é professor do nosso seminário aqui, ele é teólogo, pedagogo e pastor também, e é professor de eclesiologia. Isso, graças a Deus. E hoje nós estamos conversando aqui, hoje as igrejas históricas misturam muito, né? Tem igrejas históricas misturadas com algumas nuances pentecostais, algumas pentecostais têm algumas coisas históricas, algumas comunidades já era um outro estilo de igreja nos anos 70 e 80, já misturaram um pouco com o batista. Então nós temos, isso é bom hoje, Gustavo, começando, isso é bom hoje, assim, várias igrejas históricas pegarem nuances ou tipos de trabalho de igrejas que estão surgindo? Sim, eu considero um movimento interessante e até mesmo positivo. Não é? E só uma questão, inclusive estávamos conversando agora há pouco, né, sobre isso. Uma coisa é quando a igreja ela se apropria de práticas eclesiásticas próprias de um movimento. Outra coisa é quando ela se apropria da teologia de uma outra denominação. O que acontece? Eu vejo a igreja mudando, isso é bom. Eu tenho um pensamento comigo que é o seguinte: quem fala que nunca muda está falando que nunca melhora. Exatamente. Né? Porque a melhora é, inevitavelmente, uma mudança. E o que eu fico vendo hoje? Assim, a igreja está começando a fazer uma leitura de mundo. O mundo está mudando. Isso, né, é inevitável. A igreja, então, ela começa a acompanhar algumas mudanças. Eu tive uma experiência um tempo, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, em Governador Valadares, que para mim seria um estudo de caso dentro dessa disciplina que é a eclesiologia. Uma igreja presbiteriana, aquela assim que vai apresentar o coral, e ao final o coral apresenta e agradece a oportunidade em nome de Jesus. O pastor pede que uma irmã levante a voz em oração na congregação, uma irmã se levanta, ora, agradece a oportunidade também, depois o pastor está orando em línguas, e depois um som na maior altura, que eu como batista fui criado no meio de música e estranhei a altura daquele som. Eu vendo aquele movimento, falei assim, gente, isso aqui é um estudo de caso. Você vê, assim, como que a igreja, né, de uma forma generalizada, ela está misturando muito, né, assim, tanto a sua teologia quanto a sua prática eclesiástica. Mas há coisas interessantes que desde do movimento hippie já houve mudanças, né? O que o movimento hippie ele trouxe para as igrejas? Os jovens que foram convertendo com os movimentos, né, Jesus People e outros movimentos que até alguns se tornaram heréticos futuramente, mas nos anos 70, muitos hippies, eu tive em São Francisco, ali onde começou o movimento hippie, e tem a Vineyard, ela foi montada por pessoas que vieram do movimento hippie. E outras igrejas, grandes igrejas, Betel, nos Estados Unidos, e as comunidades no Brasil. Só que elas se tornaram igrejas de vanguarda na forma de culto, mas continuaram com a teologia das igrejas históricas. Continuaram com a teologia das igrejas históricas, não com a forma de culto. Por exemplo, as comunidades, eu que participei da fundação da Sara Nossa Terra, por exemplo, ela tem uma semelhança na sua
teológica, no seu formato teológico, da Batista Nacional. Né? Até quando elas foram montadas, até a forma de disciplina que a Batista Nacional executa até hoje, ao disciplinar um membro que caiu em pecado, veio dessa forma. E aí, depois dessa vanguarda de comunidade, vieram as neopentecostais. Vamos explicar para o pessoal, você que é professor de eclesiologia, vamos explicar como que essa configuração depois nasce a igreja que tem a teologia histórica, tem a forma de culto de comunidades e tem algumas coisas da neopentecostais. Sim, esse movimento a gente pode começar, né, assim, na década de 60, no Brasil, 60 para 70, quando começa o que a gente chama hoje dos pentecostais clássicos, não é? Os pentecostais clássicos, assim, eles acabam atraindo uma multidão, né, vamos colocar assim, das tradicionais, para os seus ambientes de culto. E esse movimento perdura aí por umas 3, 4 décadas e começa agora, então, os movimentos neopentecostais. Vamos só deixar claro aqui para o pessoal a diferença entre um e outro, né? Porque as diferenças, elas não são somente litúrgicas, elas são teológicas, né? A igreja pentecostal clássica, o que a define? Você tem uma forte ênfase no batismo com o Espírito Santo, nos dons, sendo que a maior evidência desse batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. E para o pentecostal, esse batismo com o Espírito Santo ele pode acontecer tanto no momento da conversão como em algum outro momento pós-conversão na vida do cristão. E foi tão interessante, né, que esse movimento ele acaba, digamos assim, desaguando, né, até mesmo no surgimento de novas denominações. Vide, por exemplo, a Igreja Batista Brasileira, que dela sai a Batista Nacional, chamada de Reformada, e é pentecostal. Não é? E final da década de 80, mais ou menos, início dos anos 90, nós começamos agora a ter o boom das igrejas neopentecostais. Né? E antes disso nós tivemos as comunidades. Isso. As comunidades começam pouco antes desse movimento neopentecostal. Porque elas começam com uma ousadia a mais do que os dons. Sim. Nós queremos os dons, mas não queremos a maneira de se vestir. Sim. E queremos louvor. Você tem um rompimento, você tem um rompimento com usos e costumes. Usos e costumes. Não é? Que era uma marca muito forte também da igreja pentecostal clássica, né? Esse apego aos usos e costumes. Né? E utilização de instrumentos, bateria, guitarra, Sim. já oriundos dos novos hippies que converteram ao cristianismo. Sim. Que não se identificavam com usos e costumes e não se identificavam com aquela forma de culto só clássico, com corais e órgãos e hinos. Né? Exatamente. Você tem uma liturgia mais dinâmica, né? Vamos colocar assim. Então nós temos um hiato ali entre pentecostais históricas e neopentecostais, nós temos as comunidades. Isso. Elas surgem nesse momento. Aí agora o que são as igrejas neopentecostais? Teologicamente falando, elas são caracterizadas por um forte apego à teologia da prosperidade, não é? A ênfase também na chamada batalha espiritual, no trabalho de libertação. Você também tem o uso muito forte de símbolos, né, na sua liturgia, e desses símbolos aí a gente tem muito sincretismo, né, religioso. Isso é questão de academia, da sociologia. Eles entendem que um dos porquês desse crescimento neopentecostal na América Latina é justamente o sincretismo, né, esse uso de símbolos. E a grande questão, vamos chamar assim, na pneumatologia, né, que é a doutrina do Espírito Santo, pentecostal para neopentecostal, é que a pentecostal vai falar sobre o batismo, a ênfase dela é essa, o batismo com o Espírito Santo, e a neopentecostal não, ela vai valorizar muitas experiências pessoais e místicas. O fato de cair, o fato de rolar, aquele famoso ser arrebatado, a unção do riso. Você falou aí, né, da própria Wiener, depois algumas igrejas lá em Toronto, né, vão ser lembradas por aquelas manifestações assim, nas quais as pessoas imitavam animais, né? Tudo isso aí acaba
tem toda uma discussão, né, que não vem ao caso somente agora. com Benny Hinn, ver aquela Sim. do cair, né? O famoso cair não são. Então isso é o que irá caracterizar as igrejas neopentecostais. Lembrando que Juntamente com a teologia da prosperidade. Juntamente com a teologia da prosperidade, que talvez talvez não a única, né, teologia que está presente em todas essas igrejas. Porque de uma igreja para outra você vai ter algumas variações, mas a ênfase na teologia da prosperidade, ela está muito marcada daí na teologia. Inclusive, algumas comunidades se tornaram neopentecostais por essa ênfase, apesar de que elas continuam com uma teologia histórica em alguns pontos, mas elas conseguem colocar o apelo financeiro, eles não chamam, né, de teologia da prosperidade, mas de teologia da semeadura. Uhum. Só mudou o nome, né? Só diferencia muito pouco, porque também não são tão parecidas, né? Assim como, falando abertamente, como uma mundial do poder de Deus, e nem como uma universal, e nem como aquela do pastor R.R. Soares, né? Eu esqueci o nome agora. Como chama aquela igreja? Internacional da Graça. Internacional da Graça. Mas que tem o seu apelo financeiro ali parecido, não tão forte, mas parecidos. Mas hoje, então a gente fala no próximo bloco, como que algumas igrejas históricas pegaram boas características desses movimentos, como é o caso da nossa igreja, como é o caso da Lagoinha, não é? Como é o caso da Oitava Presbiteriana. Eles pegaram, e como é o caso de N igrejas que a gente vê nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos ela tem muitas igrejas independentes, né? Uhum. Os Estados Unidos tem essa cultura de ter igrejas independentes. Então, o movimento está crescendo muito no Brasil, inclusive, aliás, não só no Brasil, né? No mundo todo, isso está crescendo muito, igrejas independentes. Você tem um enfraquecimento das denominações. A gente tem que ficar de olho nesse movimento. Então tá bom, daqui a pouco a gente volta então.